Olá a todos, o meu nome é Marta. Neste vídeo eu vou explicar a matéria das sucessões. Vou falar sobre como podemos saber se uma sucessão é limitada, sobre as progressões aritméticas e sobre as progressões geométricas, entre outros temas. Se achares que o vídeo foi útil, não te esqueças de deixar um like e subscrever o canal para seres notificado sempre que publicar um vídeo novo. Uma sucessão é uma sequência numérica em que cada termo pode ser obtido através de uma fórmula, a que chamamos o termo geral da sucessão. Neste caso, esta sucessão tem um termo geral 2n mais 4. Portanto, se nós quisermos obter o primeiro termo, nós vamos substituir o n por 1 e vamos ficar com 2 vezes 1 mais 4, que é 6. Portanto, o primeiro termo desta sucessão é o 6. Depois, se quisermos obter o segundo termo, vamos fazer 2 vezes 2 mais 4, vamos ter o 8. O 8 vai ser o segundo termo da sucessão. E para descobrir o terceiro termo, ainda exatamente pelo mesmo procedimento, vamos obter o número 10. E assim sucessivamente. Neste caso, temos uma sucessão que é crescente, porque à medida que o n vai aumentando, vão também aumentando os termos. Mas nem todas as sucessões são apenas crescentes ou decrescentes. As sucessões que são crescentes ou decrescentes, nós chamamos sucessões monótonas. Portanto, há bocadinho vimos o exemplo de uma sucessão monótona crescente, mas temos aqui o exemplo de uma sucessão que, como podemos ver, não é monótona. Porque, como podemos ver, ela decresce até aqui e depois volta a crescer. Então, como é que podemos saber se uma sucessão é monótona, se é crescente ou decrescente? O que vamos fazer é a diferença entre o termo u n mais 1 e o termo u de n. Temos aqui representada a mesma sucessão de há bocadinho. E nós conseguimos perfeitamente ver, através da fórmula, que esta sucessão vai ser crescente. Mas se nós não tivéssemos a certeza disso, o que é que poderíamos fazer? Bem, se uma sucessão é crescente, então o termo seguinte é sempre maior do que o termo anterior. E se a sucessão é decrescente, então o termo seguinte é sempre menor que o termo anterior. Nós vamos fazer a diferença entre um termo e o termo seguinte, sendo que o n é qualquer termo da sucessão e o n mais 1 será o termo seguinte a este termo. Portanto, vamos aqui aplicar neste caso. Nós temos a sucessão 2n mais 4 e vamos fazer a diferença entre o n mais 1 e o u de n. Portanto, o de n mais 1 vai ser 2 vezes, não vai ser o n, vai ser o n mais 1 e depois mais 4. Este aqui será o termo u de n mais 1 e agora vamos fazer a diferença com o termo u de n, que vai ser 2n mais 4. Deste lado vai ficar 2n mais 2 mais 4 e do outro lado vai ficar menos 2n menos 4. Portanto, agora, se simplificarmos tudo isto, portanto, o 2n corta com menos 2n e ficamos com 6 menos 4, que dá 2. O que é que isto significa? Se nós vamos dizer que a diferença entre um termo e o termo seguinte vai ser 2, então a função é sempre crescente. Realmente nós tínhamos visto há bocadinho que o primeiro termo ia ser 6, o segundo ia ser 8, o terceiro ia ser 10 e podemos deduzir que o quarto vai ser 12, 14 e por aí adiante. Ou seja, a diferença entre os números irá sempre ser de 2. E realmente foi isso que nós obtivemos aqui. Ao fazer a diferença entre um termo e o termo anterior, nós vimos que a sucessão vai ser crescente, porque a diferença entre eles é positiva. Enquanto que com a última função era muito fácil ver que era uma função crescente, com esta aqui pode não ser tão simples. Mas vamos realizar exatamente a mesma coisa. Portanto, vamos fazer a diferença entre o n mais 1 e o de n. Portanto, o de n mais 1 irá ser 2n mais 3 e mais 1. E em baixo vamos ficar com, no fundo, n mais 1 mais 2. E agora vamos fazer a diferença entre isto e o de n, que vai ser, portanto, tal como está ali a expressão, 3n mais 1. E em baixo vamos ter n mais 2. Portanto, vamos ficar assim. E agora é uma questão de simplificarmos esta expressão e esta expressão. E agora, como temos aqui denominadores diferentes, o que vamos ter que fazer é temos que multiplicar 3n mais 6 por n mais 2 e 3n mais 1 por n mais 3. Se simplificarmos esta expressão aqui, vamos obter esta expressão aqui em baixo. Nós sabemos que n terá que ser sempre positivo. Portanto, n mais 3 e n mais 2 serão ambos positivos. Portanto, a multiplicação deles será positiva. Se temos um número positivo em baixo e um número positivo em cima, então isto aqui terá que ser maior do que zero. Portanto, se o valor desta expressão for maior que zero, então esta é uma sucessão crescente, porque o que nós tivemos a fazer foi a diferença entre um termo e o termo seguinte. A diferença entre um termo e o termo seguinte é sempre positiva, quer dizer que os termos vão progressivamente aumentando, e portanto a sucessão é crescente. E agora vou falar sobre como podemos saber se uma sucessão é limitada. Portanto, neste caso temos aqui a sucessão 1 mais 4n. O de 1 vai ser 5. E no caso 5 será o máximo desta função, porque aqui quanto maior for o número que pusermos como denominador, menor será o valor da fração. Portanto, 5 será o máximo. Depois teremos o segundo termo será 3, o terceiro será 2,33 por aí adiante, o quarto termo será 2, o quinto termo será 1,8. Portanto, daqui para aqui já começamos a ver que nos vamos aproximando sempre de 1.
E isto será mais óbvio à medida que avançamos, portanto, o décimo termo será 1,4, depois teremos o centésimo termo 1,04, o milésimo termo será 1,004, mas podemos ver que nunca chegamos realmente ao 1, portanto, apenas nos aproximamos deste. Porquê? Nós só chegaríamos ao 1 se 4 sobre n fosse 0. Portanto, este valor nunca poderá ser 0 e também não vai ser inferior a 0, porque 4 é superior a 0 e n tem de ser um número natural. Podemos dizer que 5 é não só o máximo da função, como também um majorante da função, porque todos os termos irão ser iguais ou inferiores a 5, e que 1 será o minorante da função, porque embora não seja o mínimo, visto que, como acabámos de ver, nunca iremos atingir o valor 1, mas é um valor que é inferior ao valor de todos os outros termos da função, e é por isso que é um minorante. Agora, a partir da expressão da sucessão, como é que podemos saber se é uma sucessão limitada? Bem, uma coisa que nós sabemos é que n vai ser maior ou igual a 1, porque n tem de ser um número natural. Então começamos por escrever isso. Mas aqui nós não temos n, nós temos 4 sobre n. Mas vamos começar por 1 sobre n. Portanto, nós sabemos que 1 sobre n terá de ser superior a 0, porque para ser 0 teria que ser aqui, em vez de 1, teria de ser 0. E se fosse inferior a 0, então o n teria de ser negativo, o que é algo que não pode acontecer. E por outro lado, também sabemos, portanto, podemos aqui inverter 1, que no caso fica igual, e sabemos aqui que 1 sobre n será igual ou inferior a 1. Portanto, podemos escrever isto aqui. Mas aqui não temos 1 sobre n, temos 4 sobre n. Portanto, vamos ter que multiplicar tudo por 4. No caso, 0 multiplicado por 4 fica exatamente igual. Depois aqui ficamos com 4 sobre n e do outro lado vamos ficar com 4. E agora, para chegarmos à expressão da função, só nos falta somar 1. Portanto, o que nós vamos fazer é somar 1 em todos os lados. Portanto, ficamos que 1 irá ser inferior a 1 mais 4 sobre n. Como já vimos, nunca poderá ser atingido o valor de 1. E 1 mais 4 sobre n será também igual ou inferior a 5. Como já vimos, 5 será o máximo da função e será também um dos seus majorantes. Como chegamos a dois valores finitos de cada um dos lados, então podemos dizer que a sucessão é limitada. Mas vamos agora ver outro exemplo. Vamos agora olhar para esta sucessão. Esta sucessão tem como termo geral 3n mais 1. E conseguimos ver que o primeiro termo será 4, o segundo será 7, o terceiro será 10, o quarto termo será 13 e por aí adiante. Nós conseguimos aqui ver pelo gráfico que a função está sempre a crescer. Portanto, embora ela tenha um limite inferior, que no caso aqui será o 4, que é o primeiro termo, não irá ter um limite superior. Dentro das sucessões existem as progressões aritméticas. A grande característica das progressões aritméticas é que de um termo para o outro nós somamos sempre o mesmo valor. Ou seja, por exemplo, neste caso, nós conseguimos ver que para passar de um termo para o outro, somamos sempre 3. A razão da progressão aritmética é a diferença entre qualquer termo e o termo anterior. Neste caso em particular, a razão será 3. Nós podemos representar uma progressão aritmética através do seu termo geral. Ou então podemos representá-la por recorrência. Ou seja, nós dizemos qual é o primeiro termo da progressão aritmética e como é que podemos obter o termo seguinte a partir do anterior. Por exemplo, se eu quisesse obter o segundo termo, eu sei que o primeiro termo é 4. Então, se n for 1, u de n mais 1 vai ser u de 2. Então, u de 2 vai ser igual a u de 1 mais 3. Ou seja, u de 2 vai ser igual a 4 mais 3. U de 2 vai ser igual a 7. Se eu já tiver o segundo termo e quiser obter o terceiro, eu vou dizer que u de 3 vai ser igual a u de 2 mais 3. Então, o terceiro termo irá ser igual a 7 mais 3, que vai ser igual a 10. É outra forma de representar diferente da representação através do termo geral. Se nós tivermos a sucessão representada por recorrência, como é que podemos chegar ao termo geral? Esta fórmula diz-nos que qualquer termo da sucessão, o n é o termo geral, pode ser obtido somando o primeiro termo com a diferença entre n e 1 vezes a razão. Portanto, agora simplificando um bocadinho. Portanto, se eu tiver aqui, por exemplo, o quarto termo, que é o 13, mas se eu não souber, como é que eu posso obter? Portanto, u de 4 vai ser igual a u de 1, que é 4, mais 4 menos 1 vezes r. Ou seja, u de 4, ou seja, o quarto termo, vai ser igual ao primeiro termo mais 3 vezes a razão. E porquê é assim? Portanto, quando nós temos aqui o segundo termo, nós no fundo somamos ao primeiro termo uma vez a razão para chegar ao segundo termo. Para chegarmos ao terceiro termo, nós somamos o primeiro termo com 2 vezes a razão. Para chegarmos ao quarto termo, nós somamos o primeiro termo com 3 vezes a razão. Daí que isto seja a diferença entre a ordem do termo e 1 vezes a razão. E é assim que nós depois conseguimos chegar ao termo geral. Portanto, se eu disser u de n igual a u de 1 mais n menos 1 vezes r, se eu substituir o primeiro termo por 4 e a razão por 3, eu obtenho aqui esta expressão. E agora é uma questão de resolver. Eu vou ficar com 4 mais 3 vezes n, portanto 3n, menos 3. Se eu resolver isto, eu vou ficar com 3n mais 1, porque vai ser 4 menos 3. Como podemos ver, 3n mais 1 é precisamente o termo geral da sucessão, que nós conseguimos obter através da sucessão definida pela recorrência. E como é que podemos fazer se quisermos somar termos consecutivos de uma progressão aritmética? Se nos pedirem para somar os 3 primeiros termos, é bastante fácil fazê-lo de cabeça e obtemos o resultado.
Mas vamos supor que nos pedem para somar os 50 primeiros termos. E já seria um bocadinho mais difícil, e é por isso que nós podemos usar esta expressão. Esta expressão diz-me que se eu quiser somar os n primeiros termos de uma progressão aritmética, vamos supor que aqui são os 10 primeiros. Portanto, a soma dos 10 primeiros termos será a soma do primeiro termo com o 10º termo, a dividir por 2, vezes o número de termos. Vamos supor que eu quero somar os 9 primeiros termos desta progressão. Então eu vou somar o primeiro termo com o nono termo, vou dividi-los por 2 e vou multiplicar por 9. E porquê é que nós temos aqui esta expressão? Como todos os termos desta progressão estão exatamente à mesma distância uns dos outros, então o termo ou os termos que estiverem no meio vou indicar a média do conjunto. Por exemplo, se eu estiver a somar os 3 primeiros termos, a média destes 3 termos será o 7, que é o termo que está no meio. Se eu estiver a somar os 4 primeiros termos, a média deles será uma média entre o 7 e o 10, que são os dois termos centrais. Depois, por exemplo, se eu estiver aqui a somar os primeiros 5 termos, a média deles vai ser o 10, que é o termo central. Portanto, se eu quiser somar os primeiros 9 termos, a média deles será o 16, que é o quinto termo. Depois de saber esta média, basta multiplicar pelo total de membros e eu consigo obter a soma total. Eu tenho aqui o 16. A média entre 13 e 19 vai ser o 16 também, portanto é como se eu tivesse 3 vezes 16. A média do 10 e do 22 será também 16, portanto é como se eu tivesse 5 vezes 16. A média do 25 e do 7 também vai dar 16, portanto 7 vezes 16. E a média do 28 e do 4 também irá dar 16, portanto eu acabo com 9 vezes 16. E no fundo é isto aqui que eu obtenho nesta expressão. Como é que eu descubro qual é que é o termo médio, no fundo? Eu vou somar o primeiro e o último termo e eu vou dividi-los por 2. Foi exatamente o que eu fiz agora. Portanto, eu disse que o primeiro e o último termo tinham como média 16. E agora é uma questão de multiplicar esse valor pela quantidade de membros que eu estou a querer somar. E é assim que eu consigo somar termos consecutivos de uma progressão aritmética. E agora só nos falta falar das progressões geométricas. Enquanto que numa progressão aritmética, para passarmos de um termo para o outro, nós somamos sempre o mesmo valor, numa progressão aritmética, nós, para passarmos de um termo para o outro, multiplicamos sempre o termo anterior pelo mesmo valor. Por exemplo, aqui neste caso, nós conseguimos facilmente ver que para passar do primeiro para o segundo termo, nós multiplicamos por 2. E o mesmo do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto e assim sucessivamente. Portanto, a razão da progressão vai ser 2, porque a razão entre o termo seguinte e o termo anterior será sempre 2. Podemos também definir uma progressão geométrica por recorrência, exatamente da mesma forma que fizemos com a progressão aritmética. Portanto, indicamos o primeiro termo e indicamos como é que conseguimos obter o termo seguinte a partir do termo anterior. E neste caso nós vamos dizer, para obter o termo seguinte, multiplicamos o termo anterior por 2. Portanto, se nós sabemos o primeiro termo, para obter o segundo, vamos multiplicar 6 por 2, obtemos o 12. Se soubermos o segundo termo e quisermos obter o terceiro, multiplicamos 12 por 2 e ficamos com o 24. E assim sucessivamente. Se tivermos a progressão geométrica definida por recorrência, como é que podemos descobrir o seu termo geral? Bem, nós o que sabemos aqui é a razão e o primeiro termo. E agora vamos aplicar esta fórmula para conseguir descobrir o termo geral. O que isto diz é que o termo geral será a multiplicação do primeiro termo pela razão elevada a n-1. Portanto, vamos supor que eu quero obter o segundo termo. Portanto, o segundo termo vai ser igual ao primeiro termo vezes a razão elevada a 2 menos 1. Portanto, vai ser o primeiro termo vezes a razão. E realmente, se eu tiver aqui o primeiro termo e quiser obter o segundo, eu multiplico pela razão e obtenho o segundo termo. Se eu quiser obter o terceiro termo, eu vou multiplicar o primeiro termo por r elevado a 3 menos 1, que é r ao quadrado. Ou seja, eu vou multiplicar o primeiro termo pela razão e outra vez pela razão, que é o que eu faço aqui. Portanto, eu tenho o primeiro termo, eu multiplico uma vez por 2 e a segunda vez por 2. E é assim que eu chego ao terceiro termo. Portanto, esta expressão significa exatamente isto. Para obter qualquer termo da sucessão, eu vou pegar no primeiro termo e vou multiplicá-lo pela razão elevada à ordem desse termo, menos 1. E agora como é que conseguimos obter o termo geral? Bem, nós sabemos que o primeiro termo é 6, portanto podemos substituir aqui. E também sabemos que a razão é 2, portanto nós podemos dizer que vamos ter 2 elevado a n menos 1. E vamos ficar logo à partida aqui com esta expressão. E agora como é que podemos passar desta expressão para esta aqui? Nós vamos aqui dividir, ou seja, portanto, nós temos aqui 2 elevado a n menos 1, que é a mesma coisa que dizer que eu tenho 2 elevado a n a dividir por 2 elevado a 1. Lembrando que quando nós temos duas potências a dividir e que têm a mesma base, nós subtraímos os expoentes. Eu vou dizer que o termo geral vai ser igual a 6 vezes 2 elevado a n a dividir por 2 elevado a 1. Mas se eu estiver a dividir por 2, é a mesma coisa que eu dizer que estou a multiplicar por 1 meio. Portanto, eu posso substituir isto aqui e dizer que estou a multiplicar por 1 meio. E, portanto, eu posso fazer aqui esta conta e fazer 6 vezes 1 meio e eu fico com 3 vezes 2 elevado a n. E vamos ficar aqui com a expressão do termo geral que tínhamos obtido inicialmente e que conseguimos obter através da progressão geométrica definida por recorrência. Quando nós estamos numa progressão geométrica, há uma forma muito fácil de verificarmos qual a sua monotonia. Em primeiro lugar, se r for inferior a zero,
então a sucessão é não monótona. Quando nós temos um número negativo com expoente par, esse número torna-se positivo. Mas quando nós temos o mesmo número, mas com um expoente ímpar, esse número aí já é negativo. Portanto, para dar aqui um exemplo, vamos supor que nós tínhamos a sucessão 3 vezes menos 2 elevado a n menos 1. Neste caso, a razão é menos 2, portanto é uma razão inferior a zero. Como nós vamos ver, esta sucessão será não monótona, porque não irá nem crescer nem decrescer, ou seja, os termos irão ser alternadamente positivos ou negativos. Portanto, quando nós temos termos de ordem ímpar, o resultado vai ser positivo. Quando temos termos de ordem par, o resultado vai ser negativo, neste caso em específico. Portanto, neste caso, a sucessão vai decrescer do primeiro para o segundo termo, mas depois vai crescer do segundo para o terceiro, e novamente decrescer do terceiro para o quarto, e assim sucessivamente. A sucessão nem vai crescer ou decrescer continuamente, e é por isso que nós dizemos que é uma sucessão não monótona. Se a razão for igual a zero, então todos os termos serão nulos, exceto o primeiro, a não ser que o próprio primeiro termo seja igual a zero. Portanto, isto é bastante óbvio porque zero é o termo absorvente da multiplicação. Então, independentemente do número que nós tenhamos aqui, portanto, se multiplicarmos algo por zero, qualquer termo seguinte será sempre zero. Se a razão estiver entre 0 e 1, então aqui temos duas situações. Portanto, se o primeiro termo for superior a zero, a sucessão será decrescente. Portanto, se nós olharmos aqui, por exemplo, para esta sucessão, que é 3 vezes 1 meio elevado a n menos 1. Portanto, neste caso, a razão é 1 meio. Logo à partida, se a razão é 1 meio, então o termo seguinte será metade do termo anterior, pelo que a sucessão irá sempre decrescendo. Além disso, podemos também pensar que se nós tivermos um número entre 0 e 1, quanto maior for o expoente, menor é o número. Porque, por exemplo, nós temos aqui 1 meio. Portanto, 1 meio elevado a 1 é 1 meio. Mas se eu disser 1 meio elevado a 2, já fica 1 quarto, que é uma razão inferior. E se eu disser 1 meio elevado a 3, então aí já fica 1 oitavo. Portanto, quanto maior é o expoente, menor será, no fundo, o número que daqui resulta. E é por isso que os termos vão decrescendo. Isto dá-se no caso do primeiro termo ser positivo. Mas vamos agora supor que o primeiro termo era negativo. Neste caso, vamos usar uma solução muito parecida, que será menos 3 vezes 1 meio elevado a n menos 1. Portanto, menos 3 será o primeiro termo e, como podemos ver, é negativo. A diferença é que quando o primeiro termo é positivo, nós passamos de 3 para 1,5, ou seja, a sucessão decresce. Mas quando nós temos o primeiro termo negativo, nós passamos de menos 3 para menos 1,5, ou seja, o segundo termo é menos negativo do que o primeiro. E é por isso que a sucessão vai crescendo, ou seja, os termos aproximam-se cada vez mais do zero, vão sendo cada vez menos negativos, embora sejam sempre inferiores a zero. E é por isso que dizemos que a sucessão vai ser crescente. Portanto, se a razão for igual a 1, é um caso muito mais fácil, porque todos os termos serão iguais ao primeiro. Ou seja, se nós tivermos o primeiro termo vezes 1 elevado a 1, ou vezes 1 elevado a 2, vezes 1 elevado a 3, nós vamos ter sempre o primeiro termo vezes 1. Portanto, todos os termos irão ser iguais a esse mesmo termo. Finalmente, se a razão for superior a 1, aí já depende do valor do primeiro termo. Portanto, se este for positivo, a sucessão é crescente. Se este for negativo, a sucessão é decrescente. Portanto, é o inverso de quando a razão está entre 0 e 1. E podemos ver isso facilmente. Portanto, se a razão é superior a 1, então a razão é positiva. Portanto, independentemente do expoente que nós aqui ponhamos, o resultado será sempre positivo. Então, se o primeiro termo for positivo, independentemente do expoente, os termos serão todos positivos. Se o primeiro termo for negativo, nós teremos negativo vezes positivo, pelo que todos os termos serão negativos. Então, à medida que vai aumentando o expoente, este número aqui vai aumentando, pelo que os termos vão aumentando progressivamente. Portanto, neste caso, como a razão aqui é 2, então cada termo será o dobro do termo anterior. Já se o primeiro termo for negativo, então a solução já será decrescente. No fundo, os termos vão ser cada vez mais negativos. Portanto, nós conseguimos dizer que a solução vai decrescendo. E finalmente, só nos falta falar da soma de termos de uma progressão geométrica. Aqui temos a fórmula para somar termos consecutivos de uma progressão geométrica. Portanto, nós multiplicamos o primeiro termo pelo quociente de 1 menos a razão elevada ao número de termos que estamos a tentar somar, sobre 1 menos a razão. Portanto, vamos aqui dar um exemplo para ser mais fácil. Vamos supor que eu tenho aqui esta sucessão, que é 3 vezes 2 elevado a n. Portanto, eu já escrevi aqui os 5 primeiros termos da sucessão. Então, vamos supor que eu queria somar estes 5 primeiros termos. Portanto, se eu quiser somar os 5 primeiros termos, eu vou dizer que este 5, ou seja, a soma dos 5 primeiros termos, vai ser igual ao primeiro termo, que neste caso aqui nós sabemos que é o 6, vezes 1 menos a razão elevada a n. Portanto, neste caso, n é 5, porque eu estou a tentar somar os 5 primeiros termos. Então, eu vou dizer que é 1 menos r, que já tínhamos visto aqui que era o 2, elevado a 5. Aí embaixo eu vou pôr 1 menos r, ou seja, eu vou pôr 1 menos 2. Portanto, e agora é uma questão de resolver esta expressão. Portanto, nós, no caso, vamos ficar com 6 vezes. Ora, em cima fica 1 menos 2 elevado a 5, que é, portanto, 2 elevado a 5 é 32. 1 menos 32 fica menos 31. Portanto, ficamos aqui com esta expressão. E agora conseguimos logo aqui ver que menos 31 sobre menos 1 é 31. Portanto, vai ser 186. E assim, a partir desta expressão, conseguimos saber qual a soma dos 5 primeiros termos. E se formos confirmar, o resultado será exatamente igual ao que obteríamos se somássemos esses termos.
Mas enquanto que é fácil somar 5 termos, por exemplo, seria muito difícil se nos pedissem para somar os 100 primeiros termos, e é por isso que esta expressão pode ser bastante útil para resolver os exercícios. Se gostaste deste vídeo, dá um like, subscreve o canal e ativa as notificações. Eu espero que o vídeo te tenha ajudado a compreender melhor a matéria das sucessões e que te leve a teres muito sucesso nos teus próximos testes ou exames. Até à próxima!